Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do assunto que está dominando essa semana e como é um serviço de streaming, né? Da mesma forma que todo mundo fala pra mim que o YouTube é um serviço de streaming, eu decidi falar um pouquinho a respeito da situação envolvendo o TikTok lá nos Estados Unidos e como isso pode afetar a plataforma aqui no Brasil. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal F. Eu mudei um pouquinho a posição aqui do canal só pra testar, pra ver como é que fica. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, vamos falar rapidinho a respeito do TikTok. É uma plataforma gigantesca que pertence a ByteDance. Era o antigo Musical.ly, na verdade não era exatamente o antigo Musical.ly, mas ele surgiu, né, primeiramente com esse nome, depois aconteceram algumas fusões que deram origem ao TikTok, que existe desde 2018, e em um espaço muito curto de tempo, a plataforma dominou completamente e hoje se posiciona entre as maiores redes sociais, juntamente com o Instagram e com o Facebook, né, duas empresas que pertencem ao Mark Zuckerberg, que também entra de cabeça nessa história, só que um pouco mais pra frente, e o TikTok começou em uma expansão global gigantesca. Eu não tô com os números aqui, se vocês quiserem eu faço um vídeo um pouco mais detalhado. Hoje é mais um vídeo a respeito da minha opinião a respeito desse assunto e mais ou menos como toda essa situação aconteceu. Lá no ano de 2020, o Donald Trump, né, começou a falar bastante a respeito de banir o TikTok. Ele já estava falando antes disso, na verdade, só que a conversa começou a ficar cada vez mais séria. Ele começou a falar cada vez mais, né, a respeito do TikTok ser banido, o que virou, né, hoje, se você olhar, as notícias são de que o Donald Trump tá tentando ajudar. Ele claramente mudou de posicionamento com relação a esse assunto, mas o TikTok já corria o risco de ser banido faz bastante tempo e agora de fato parece que isso vai acontecer. Saiu uma lei com um nome lá que é bem engraçado, eu não lembro exatamente, eu vou colocar ela aqui, que é uma lei de proteção a aplicativos estrangeiros e assim por diante. Não vai se encaixar somente pro TikTok, vai se encaixar para uma série, né, de outros aplicativos aí com certeza no futuro, inclusive outros aplicativos que as pessoas já estão migrando lá nos Estados Unidos, né, justamente por causa desse banimento iminente do TikTok já nos próximos dias, porque a partir do dia 19, pelo menos a notícia é que o TikTok vai de fato ser banido. E ele vai ser banido de qual forma? Isso já foi aprovado inclusive pelos 3 poderes lá nos Estados Unidos, ou seja, pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Inclusive quem recusou agora, né, o pedido ali de mudar do TikTok foi a Suprema Corte norte-americana. Então agora meio que já tá tudo feito pro TikTok ser banido. A única opção é que uma empresa americana ou uma empresa estrangeira, né, eu não sei se somente uma empresa americana poderia comprar o TikTok, mas é que eles comprem a operação americana da ByteDance e assim, né, o TikTok passa a não fazer mais parte de uma empresa chinesa. Tudo isso porque, né, a suspeita de que o TikTok estava fornecendo informações, né, para o governo chinês, etc., foram fortes demais, né, durante o governo Trump. Ele falava bastante nesse assunto e isso acabou virando uma bola de neve que nem o próprio presidente atual norte-americano está conseguindo controlar. Presidente atual não, né, o presidente eleito, e o próprio MrBeast já se envolveu falando que ele está tentando fazer um consórcio ali de bilionários para comprar o TikTok, para manter essa operação do TikTok só nos Estados Unidos, enquanto a ByteDance continuaria sendo dona do TikTok ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, esse grupo de bilionários aí possivelmente se tornaria dono. E é uma situação bem difícil, né, porque outras empresas já foram banidas dos Estados Unidos, como no caso a Huawei, e o argumento, né, de muitas pessoas nos Estados Unidos a favor do banimento do TikTok é que muitas empresas americanas não participam do mercado chinês, inclusive Facebook, Instagram, inclusive muitas dessas empresas gigantescas norte-americanas, elas não têm uma participação no mercado chinês. Então, toma lá da cá, as chinesas também não vão poder participar do mercado norte-americano. Muitas pessoas discordam desse posicionamento porque o TikTok é uma plataforma que está trazendo dinheiro para muitos americanos, né? Hoje mais de 170 milhões de americanos utilizam o TikTok, então é uma forma de entretenimento, uma forma de informação e de muita desinformação também, né? Vamos ser sinceros.
E o TikTok é hoje, né, uma plataforma dominante principalmente para pessoas mais jovens. Eu gosto do TikTok, eu não uso tanto assim porque eu uso bastante o YouTube, né, que tem ali os Shorts, o Instagram tem também os Reels, mas o melhor dos três eu acredito que seja o TikTok, né, por causa do algoritmo, por causa da facilidade de utilizar. E se eu entro no YouTube, normalmente eu quero assistir vídeos de longa duração e não vídeos de curta duração. Mas com certeza é uma temática extremamente controversa lá nos Estados Unidos, porque muita gente é contra, muita gente é totalmente contra. Milhões de pessoas hoje ganham dinheiro com o TikTok e possivelmente vão deixar de ganhar dinheiro. Algumas pessoas estão chamando da maior demissão em massa da história dos Estados Unidos. Não que as pessoas estão sendo de fato demitidas, mas que muitas pessoas vão perder a sua fonte de renda e isso não é bom para a sociedade, né? Até porque as próprias marcas estavam financiando, né, o próprio TikTok. Então, para onde vai todo esse ecossistema, né? Para onde vão todas essas pessoas, já que o Instagram não paga? Muitas pessoas com certeza vão depender do YouTube, né? Dos shorts aqui do YouTube. Então o mercado vai mudar bastante daqui para frente, mais ainda do que já mudou, porque o TikTok veio para mudar todas as plataformas. Todo mundo tentou criar o seu substituto ali do TikTok, né, tanto o YouTube quanto o Instagram, quanto outras plataformas por aí. Mas para os americanos, quais são as opções hoje? Hoje a opção é utilizar um VPN, como o NordVPN, que vocês podem encontrar aqui na descrição. NordVPN é o melhor VPN do mercado, né? Você consegue acessar a internet como se você estivesse em outro país. Ao que tudo indica, se você utilizar através de um VPN, não vai ter muita coisa de errado, né? Digamos assim. Outra opção é se você tiver o aplicativo, você vai poder continuar utilizando, porque o que essa lei fala é que as páginas que vendem ali os aplicativos ou que você pode baixar os aplicativos, como no caso a Google Store, a Apple Store e assim por diante, a Play Store, né, no caso, você não vai mais conseguir baixar o TikTok, mas se você já tiver o TikTok no seu celular, você vai poder continuar utilizando numa boa, só que você não vai ter, né, as atualizações, você não vai ter as novidades que forem surgindo no TikTok. Só que o próprio TikTok já falou que se de fato essa lei vier à tona, se de fato até o dia 19 nada acontecer, eles mesmos vão derrubar o TikTok e não vão deixar ninguém utilizar, provavelmente para criar, né, aquele clamor popular, para as pessoas reclamarem ali para os políticos, para tentar reverter a situação. Então eles já avisaram. Pode ser que isso mude, lembrando, porque as notícias estão mudando praticamente de hora em hora. Toda vez que eu olho, mudou alguma coisa, né? E eu tô acompanhando muitos vídeos de criadores no TikTok que dependem da plataforma, que estão falando muito a respeito desse assunto, né? Que estão lamentando bastante a possibilidade da plataforma de fato ser banida lá nos Estados Unidos. Antes de continuar, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Vocês concordam? Vocês acham que isso deveria acontecer também aqui no Brasil? Vocês acham que as suspeitas do governo faz sentido, né, que realmente informações estão sendo transmitidas ali para o governo chinês? Ou vocês acham que isso é uma grande balela, como o CEO sempre fala? Ele é de Singapura, né? Teve aquela situação lá envolvendo o Congresso norte-americano que ele só respondia isso. Eu sou de Singapura, foi um questionamento bem engraçado ali, né, dos políticos entrevistando ele, perguntando, né, a respeito dessa situação envolvendo a China. E agora os salvadores da pátria, né, lá são o Donald Trump e o MrBeast. O Donald Trump, como eu disse, que virou totalmente nessa situação. Hoje, inclusive, ele ia ter uma conversa com o líder lá chinês para ver se ele pode chegar a um acordo, alguma coisa nesse sentido. Então foi interessante ver, né, essa mudança completa de posicionamento em cima do mesmo assunto. E quais são os substitutos, né? Para onde vai essa galera toda? Para onde vai tanto o público quanto os criadores? Eles têm algumas opções. A primeira migração aconteceu de forma completamente inusitada para um aplicativo chamado RedNote, né, que é um aplicativo chinês. Então a suspeita dos Estados Unidos do TikTok agora se tornou completamente realidade, porque muitas pessoas estão migrando para um aplicativo que é literalmente chinês, né, do governo chinês, etc. Você tem que colocar lá que você aceita os termos e condições, e os termos e condições estão escritos em chinês, então você nem sabe com o que você está concordando, né? Então muitas pessoas estão vendo isso como um tapa na cara aí do governo, como quase que um voto de protesto, né? As pessoas, ao invés de irem para as plataformas do Mark Zuckerberg,
que fez campanha, que fez lobby para banir o TikTok, as pessoas estão preferindo não ir para essas plataformas e ir para outras plataformas, como no caso o RedNote, que é quase uma cópia, né, do TikTok. São aplicativos muito semelhantes. Eu não baixei ainda, eu dei uma olhada somente em pessoas utilizando ali no YouTube e é bem parecido mesmo. Por enquanto é uma plataforma recheada de conteúdo chinês, mas que já tem muitos, né, criadores produzindo conteúdo por lá também. Eu não recomendo que ninguém baixe, né, esse app, até porque é uma situação somente lá nos Estados Unidos por enquanto, e o governo americano já falou: se muita gente migrar pro RedNote, a gente vai banir o RedNote também. Se migrarem para outro aplicativo chinês, a gente vai banir também, justamente porque essa lei permite agora que isso aconteça, porque é uma lei contra aplicativos estrangeiros. Então eles vão poder escolher, né, quais aplicativos eles querem atingir com isso. Será que vai chegar a atingir um Spotify da vida, algum aplicativo muito grande que não é americano? Resta a gente esperar para ver. E os outros aplicativos, né, que podem servir de refúgio, digamos assim, para esse pessoal, obviamente o YouTube, que eu acho que a maioria dos grandes criadores do TikTok já possuem uma presença aqui no YouTube, e também o próprio Instagram, além de vários outros, né, Kawaii, etc, que tem também essa mesma linha. E o que pode acontecer aqui no Brasil? Novamente, eu fiz várias pesquisas a respeito, é um assunto que eu me aprofundei bastante, eu tô trazendo o vídeo aqui sem anotações, eu tô trazendo um vídeo falando sinceramente, então eu não pesquisei muito o que pode acontecer aqui no Brasil, ainda não tem muita coisa a respeito disso, mas é sempre perigoso, né? O que acontece lá nos Estados Unidos normalmente migra aqui para o Brasil de alguma forma, né? Vocês sabem bem, né? Eu falo muito dos serviços de streaming. Se teve um aumento lá nos Estados Unidos, é óbvio que daqui a um tempo vai ter um aumento no Brasil. Se o serviço se juntou lá nos Estados Unidos, algum tempo depois ele se junta também aqui no Brasil. Lá o Disney Plus e o Hulu eram separados, aqui o Disney Plus e o Star Plus eram separados. Aí eles se juntaram lá, eles se juntaram também aqui. Então a gente vê muito esse reflexo, inclusive, né, em termos políticos, é muito comum a gente ver reflexos do que acontece lá, refletindo aqui também. Os criadores de conteúdo fazem um tipo de conteúdo lá, algum tempo depois ele está sendo feito aqui também. Então acredito que existe sim a possibilidade de alguma coisa nesse sentido acontecer, talvez não agora, mas num futuro próximo ou a médio prazo. Né? Como eu disse, eu gosto do TikTok, não é uma plataforma que faria tanta falta assim pra mim, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham de toda essa situação envolvendo o TikTok, né, que é uma das maiores plataformas de vídeo hoje? Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.